E chegamos a Nova York. Infelizmente não deu para filmar a entrada porque o navio chegou de madrugada, entrou de madrugada no rio Hudson. A gente queria muito filmar essa entrada que deve ser muito bonita. Mas olha só onde o navio parou aqui, ó. Ele parou bem ao lado do porta-aviões Intrepid, que é uma das atrações de Nova York. Tá vendo? Ali é o porta-aviões dos Estados Unidos, o Intrepid. Em cima ele tem os aviões, diversos tipos de aviões dos Estados Unidos. A gente já teve nesse porta-aviões uma outra vez. E ali embaixo tem um submarino que você também pode visitar. Tá aqui embaixo. Agora, olha só essa vista aqui de Nova York. Deve ser muito lindo quando o navio entra. Pena que estava de noite, não deu para ver nada. Vejam, Nova York aqui atrás. E aqui é a 12ª Avenida. A cidade, ela é organizada da seguinte forma: são 12 avenidas principais, seriam 12 artérias, né? E ruas que cruzam essas avenidas. Então essa é a 12ª Avenida, e à medida que vai avançando, tem a 11ª, 10ª e assim por diante. Agora curta um pouquinho desta vista linda de Nova York, neste frio de 0 graus. Deixa eu mostrar para vocês aqui então. Do outro lado a gente tem a visão do Intrepid e desse lado a gente tem essa visão aqui do navio. Quem chega de cruzeiro em Nova York é aqui nesse porto que a pessoa vai saltar. Já desembarcamos do navio e agora estamos caminhando para o nosso Airbnb. Mas olha só o que já encontramos aqui no caminho. Essas escadinhas não lembram os seriados americanos? Nova York é uma locação inteira, né? Então todo lugar que você olha, você vê alguma coisa que lembra filmes. E essas escadinhas assim, do lado de fora dos prédios assim, são o que há de mais marcante assim nos filmes policiais. O cara sai correndo pela escadinha do lado de fora para fugir da polícia, etc. É muito legal. Bom dia, pessoal, começando mais um dia. Estamos hospedados aqui no Queens e vamos pegar agora o metrô para ir lá para o centro da cidade e continuar o nosso roteiro. Hoje muito frio, menos 13 graus, mas pelo menos o dia está bonito, acabou a chuva, acabou a neve e agora a gente vai poder fazer o roteiro mais tranquilamente, porque nada pior do que chuva, não é verdade, pro turista. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como vai ser aqui o metrô do Queens. Ele é um metrô de superfície por uma parte e depois ele entra, né, subterrâneo, normal. Olha só, essa aqui é a vista que a gente tem aqui do metrô. E como eu disse, essa parte ele vai pela superfície e depois, quando chega perto da ilha de Manhattan, ele vai para o subterrâneo. Nós estamos hospedados a uns 20 minutos da ilha de Manhattan. Então a gente pega o metrô para poder chegar lá no centro de Nova York. Nova York está um verdadeiro canteiro de obras. Por todos os lugares que você olha, que você vai, está tudo em reformas. É bem incrível assim. É difícil a rua que você ande que não tem uns 3, 4, 5 prédios sendo reformados. E agora estamos aqui num lugar que não é assim propriamente super famoso nos filmes e nas séries, apesar de ele aparecer também. Mas é um lugar que a gente acha muito curioso aqui em Nova York, a gente acha muito interessante, principalmente no verão. É muito agradável, um lugar bem interessante para visitar, que é o High Line Park. O que é o High Line Park? Eles pegaram um antigo trilho de trem que passa pela superfície e, como não estavam mais utilizando para os trens passarem, eles transformaram num parque suspenso. Então você sobe por uma escadinha e você vai andando por cima de Nova York, um trecho, é claro, nesse parque. Eu particularmente gosto muito e eu achei assim uma solução urbanística fantástica, porque essa parte, antes deles montarem esse parque, estava um pouco degradado, né? Os prédios um pouco abandonados, e com o parque o espaço aqui se revitalizou,
valorizou. Então é muito bonito. A época que nós viemos aqui, a primeira vez, estava começando, não estava concluído. Hoje todo o trecho está concluído. Vamos lá conferir. Infelizmente está chovendo, a grande inimiga dos turistas, mas vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês. Olha só que legal, no verão fica tudo verdinho aqui, tem banquinhos para sentar e você caminha vendo a cidade por cima. Tem 2,3 quilômetros. Hoje infelizmente está frio, chovendo, mas imagine que legal isso aqui, andando aqui por aqui no verão, na primavera, é muito agradável. E olha só, aqui ainda dá para ver os trilhos que passavam por aqui por cima. O trem passava aqui, era só uma linha de trem, não tinha nada aqui. E agora virou esse parque com esses edifícios bonitos em volta aqui. Olha só o tamanho desses arranha-céus. Olha só, aqui tem um bagulho girando ali. Não sei se é uma chaminé ou se isso é só uma instalação artística, eu não sei. Mas olha só aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o outro lado, para vocês verem como é que é alto aqui. É um parque bem alto, ele fica bem acima dos edifícios, olha só a altura que é. E caminhando pelo Highline Park, você vai chegar no The Vessel. Eu não sei como chamar o The Vessel, se é um prédio, se é um monumento, porque ele não tem função de prédio, né? Era só para as pessoas subirem nele. Também não sei se é um monumento, vamos chamar de um devaneio arquitetônico. Mas vejam que maravilha que é esta construção. Ela foi construída em 2019 e as pessoas podiam subir, andar pelas escadas, ficava cheia de gente, mas infelizmente 3 pessoas. Aí eles fecharam por um tempo, em 2021 tentaram reabrir e novamente uma pessoa se... E aí eles fecharam definitivamente para as pessoas subir, não pode mais subir nele. Mas olha só que interessante a arquitetura dele aqui por dentro também, muito legal. E bem em frente ao The Vessels, você tem um belo shopping, você pode visitar. Um shopping que fica muito bonito, muito decorado no período natalino, que é o The Shops. Dá uma geralzinha aqui, ó, para vocês verem como é que é o shopping. Super decorado nessa época. É bem grande o shopping, a gente rodou aqui, mas parece ser coisa para granfino, viu? É coisa de gente rica. Tem algo mais característico de Nova York do que esses bueiros aqui fumegando? Será que vocês sabem por que sai essa fumaça? A gente não sabia. A gente leu aqui que na verdade Nova York tem, assim como a gente tem água, luz, né, uma companhia de água e de luz, eles têm uma companhia de aquecimento. E quando sai fumaça no bueiro é porque tem algum vazamento nessa rede subterrânea de dutos. São 168 quilômetros de dutos aqui por baixo. Agora essas chaminés laranja aí já são válvulas de escape, que é para justamente não criar pressão demais, né, não explodir. Mas não tem perigo nenhum essa fumaça, é apenas vapor d'água, então não tem perigo nenhum para a saúde, mas é bem a cara de Nova York também, né? A gente vê isso muito nos filmes. E agora estamos na frente de um outro local que já foi cenário de filmes. Esse é o Cable Car, ou Tramway, como eles chamam, para a Ilha Roosevelt. É um bondinho que você atravessa o rio e é bem legal porque ele custa apenas uma passagem normal de metrô, né? É o mesmo preço. Se você tiver o Metrocard, né, que é o cartão do metrô, você pode usar ele normalmente. E esse bondinho, ele já apareceu num filme que chama Água Negra, que a personagem morava justamente em Roosevelt Island. Todo dia ela pegava esse bondinho para ir para casa, ou Cable Car. E ele aparece também em Homem-Aranha. O inimigo do Homem-Aranha diz pro Homem-Aranha que ele tem que salvar ou as pessoas do Cable Car ou a namorada. E esse Cable Car é justamente esse Cable Car aqui da Roosevelt Island. Então, mesmo que você não esteja interessado na questão dos filmes, é um passeio bem legal para fazer por um precinho bem camarada, para você cruzar o rio.
Do outro lado, a gente vai mostrar para vocês, não tem grandes coisas para ver, mas é bem legal para a gente passar por cima do rio e ter uma bela vista de Nova York. Já estamos aqui no tramway em direção a Roosevelt Island e, como eu disse, é um meio de transporte aqui para os moradores da ilha, mas tá cheio de turista aqui. Acho que tem mais turista aqui do que moradores. Mas também quem é que resiste dar um passeio por cima de Nova York praticamente de graça? Olha só que legal a vista que a gente tem daqui. Tá vendo? Dá para dar uma passada bem bonita aqui nessa parte. Antes de chegar no rio, você ainda cruza um bom pedaço aqui de Nova York, tá vendo? É bem legal e é bem alto aqui, ó. Você passa por cima de vários edifícios. Então é bem massa. Já estamos chegando aqui no rio. Este aqui é o East River, ou Rio Leste, né? Esse rio fica do lado contrário do Rio Hudson. No início do vídeo a gente mostrou, né, que a gente chegou de navio no Rio Hudson. O Rio Hudson eu acredito que é bem maior do que esse daqui e também é mais famoso, né? Principalmente depois que teve, há 10 anos atrás, um piloto, né, de avião pousou o avião lá no Rio Hudson e salvou todo mundo. E depois essa história até virou filme, né? Como tudo aqui nos Estados Unidos, tudo vira filme, né? Essa travessia de bondinho dura mais ou menos uns 5 minutos. E esse rio aqui, ele divide Nova York daquela parte do Queens, onde a gente está hospedado. E no meio do rio, entre Manhattan e a parte do Queens, tem essa ilha aí que é a Roosevelt Island. Então isso que vocês estão vendo aí à direita agora, já é a ilha Roosevelt Island. Aqui em Roosevelt Island, como eu disse, não tem muita coisa para ver. É um lugar realmente em que as pessoas moram, né? Então são blocos de apartamento, tem um hospital, mas não tem muito mais do que isso. Uma dica é, se você já tem algum outro lugar em mente para ir depois de Roosevelt Island, ao invés de você voltar pelo bondinho, você pode pegar o metrô. Tem metrô aqui também em Roosevelt Island. Então você caminha um pouquinho do Cable Car até o metrô e pega o metrô, e pelo metrô você já vai conseguir acessar todas as partes de Manhattan. Agora vamos mostrar um pouquinho para vocês como é que é aqui em Roosevelt Island. Olha só, a ilha é bem tranquila. Tem muito poucas pessoas na rua, provavelmente por causa do horário, né? As pessoas devem estar lá em Manhattan trabalhando essa hora. Como eu disse, tem carro aqui porque tem ponte, né? Tem uma ponte que liga para Manhattan. Daqui a pouco a gente vai lá mostrar para vocês. E são praticamente esses blocos de apartamento, tá vendo? Não tem muita coisa aqui, mas são blocos de apartamento mesmo. Deu uma piscadinha aqui na câmera. Pera aí. Acho que a câmera travou, pera aí. Que coisa, hein? Tá tão frio que a GoPro tá travando. De tanto frio, ela tá parando de funcionar. Ó. Esse sol aí, ó, não se iludam, é só luz. Porque esquentar que é bom, não tá esquentando nada. Bom, a ilha toda é desse jeito aqui. São prédios de apartamento, tem uns comércios e uma pracinha aqui, que eu acho que é aqui que a gente vai pegar o metrô. E pro lado de lá você tem Manhattan. E uma das atrações da Roosevelt Island é a vista de Manhattan à beira do rio. Vejam a ponte lá atrás, é a Queensboro Bridge. Então, curtam mais um pouquinho desta vista linda de Manhattan. Taca limpar enquanto não congela. Tá. Está muito frio aqui, agora está fazendo menos 13 graus. Tá tão frio que a GoPro está travando. Às vezes ela trava, para de funcionar. Nem a GoPro aguentou. Ela fica travando, começa a filmar, trava. Então nós estamos gravando aqui do meu celular.
a previsão é que seja o Natal mais frio dos últimos 40 anos. Já voltamos para Manhattan e olha que lindo esse carro. E bem aqui em frente à Trump Tower tem o próprio Donald Trump cumprimentando as pessoas. Vamos passar ali por ele para vocês verem. Não é à toa que aqui é Nova York, né? Cheio de figuraças na rua. Olha só, o cara tá com uma máscara do Donald Trump e ele fica cheio de trejeitos e cumprimenta as pessoas ali, ó. Aí, Donald Trump! Pelo menos com essa máscara aí ele não tá sentindo frio. Doido, velho. E aqui, talvez no lugar mais famoso de Nova York, a Times Square, a gente termina este vídeo. A gente se vê de um outro lugar em outro vídeo. Um abraço! Até a próxima!